Salve, salve, criaturas, tudo bem? Aqui quem fala é Kalil Neto, sou CEO da empresa Rewood. Bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje eu estou com um amigo meu que ele já me conhece há muito tempo, Oman Alvico. Oman, queria agradecer muito pelo seu tempo aqui para passar um pouco da sua história, sua experiência aqui pra gente, cara. Eu que agradeço o convite, tô super feliz dessa oportunidade de a gente se ver, bater um papo de novo, né? Fazia tempo que a gente não se via. Cara, então... fazia muito tempo, cara. O Oman me conhece há muito tempo atrás, quando a empresa ainda era, cara, era muito pequenininha, né, Kalil era um menino, andava, né? Você sempre é mais baixo que eu, cara. Não, a gente se conhece há muito tempo e estamos se ajudando. Eu sempre me apoio aí, né? De vez em quando aparece um projeto diferente, tô sempre me apoiando, perguntando, tô me inventando coisas, né? Teve um período atrás que a gente teve uma iniciativa junto. Sim, sim. Não, show. Não, legal. Oman, pra começar, eu queria que você se apresentasse, assim, da onde você veio, qual foi a arquitetura que você fez, a faculdade, por que você fez arquitetura, cara? Eu fiz arquitetura no Mackenzie. Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo mesmo, nascido aqui. E, cara, por que eu escolhi arquitetura? Acho que seria uma resposta bonita. Desde criança eu sabia, não sabia. Eu queria ser bombeiro. Acho que ninguém sabe, né? Um bom período da minha infância e pré-adolescência eu queria ser bombeiro. Depois que eu vi o quão perigoso era, o quanto esses caras se colocavam em risco, eu falei, não, vamos pra outra coisa mais tranquila. E cara, na escola, no ensino fundamental, estava no ensino fundamental, eu tive a oportunidade de visitar algumas construções, principalmente construções modernistas, prédios do Niemeyer e tal, e eu tive uma experiência emotiva com esses espaços. Coisa que eu não sabia explicar naquele momento, mas visitava o espaço e eu ficava mudo. Verdade, cara. Ficava mudo. Que legal. Ficava mudo. Eu não conversava com quem tava ali junto. Excursão, com os amigos, tá todo mundo brincando. Entrei dentro, já não tô mais com ninguém. Sabe? Eu tive algumas experiências assim de entrar em principalmente edifícios modernistas, né, que tem uma frieza, né, uma frieza, tá calor lá fora, você entra, o ar muda, o som muda, tem aquele clima quase de uma igreja, né, um clima sacro, eu me senti impelido a um gesto de respeito e de contemplação. E eu tive essa experiência algumas vezes. E a última vez que eu tive, que eu falei, não, é isso. Eu visitei a fábrica da Natura, do Roberto Loeb. Que legal, velho. Visitei a fábrica da Natura, devia estar no início do ensino médio. E... Só que eu fiz a casa dele, né? Você fez a casa? Do Roberto Loeb, Que legal, que legal. Tem até uma história engraçada do Roberto Loeb. E visitei a Natura, eu achei incrível o lugar, assim, eu tive essa mesma sensação, achei incrível, e eu fiquei tão mexido com essa experiência que eu entrei no site, voltando da visita, eu entrei no site da Natura. O que eles contratam? Quais são as funções que contratam para trabalhar nesse espaço? Porque eu quero trabalhar de alguma coisa aqui dentro, eu quero viver isso outras vezes. E eu fui buscar e tinha N profissões e nenhuma eu gostava, né? Falei, químico, não rola, o que eu faço, né? E demorou um tempo para eu entender que na verdade eu queria, não era simplesmente vivenciar o espaço, né? Era ter essa experiência de produzir coisas semelhantes, né? De provocar essa sensação. E uma história engraçada... Vou chegar lá. Antes de fazer arquitetura, antes de fato fazer arquitetura, com 16 anos, falei, vou fazer técnico em edificações, porque se eu acho muito legal isso, eu quero fazer um teste. Faz todo sentido. Não vou estudar 5 anos, e se não for isso, né? Vou fazer técnico em edificações, né? E fiz o técnico em edificações, super legal, aprendi demais, aprendi muito. 1 ano e meio, assim, super intenso, tive a sorte de ter professores incríveis de desenho técnico, topografia. Aonde que você fez? Construção, fiz em Jundiaí,
na ETEVAV, uma Muito escola legal. federal. Incrível. Até hoje a qualidade lá é de excelência. Os professores incríveis. Aprendi tanto que quando chegou na faculdade, assim, Mackenzie super difícil e tal, levei tranquilo, falar a verdade. Não peguei nenhum ADP e tal, mesmo fazendo 1 milhão de coisas, porque eu tive esse apoio aí do ensino técnico, né? E tava próximo de terminar o técnico, eu ainda meio legal, incrível, apaixonei, mas e o trabalho? Como que é trabalhar nisso aqui? Aí fui procurar fazer um estágio na área de técnico de edificações para saber como que era o dia a dia, né? Vamos ver se faz sentido, porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você atuar, né? Estudar é tudo lindo, vamos atuar. E aí entrei em um escritório de engenharia, eu lembro até, fui com currículo na mão. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 para 17 anos. Entendi. Não tinha 17 anos ainda. E aí foi meu primeiro trabalho, né? Primeiro trabalho assim, meu pai é comerciante, sempre trabalhei com ele, né? Ajudava e tal. Mas o primeiro trabalho de verdade, eu fui com o currículo na mão lá no escritório. Falei, quem que é o dono aí e tal? Falei, pô, quero fazer um estágio. Trocar uma ideia com ele ali. E tal. E por incrível que pareça, o cara falou, e aí, bonitão, o que você quer? Não, quero trabalhar aí e tal, sei fazer isso, sei fazer aquilo. Quanto que você quer ganhar? Eu falei, vou falar o mais baixo possível. Cara, sei lá, 300 conto aí, o que for. Eu quero trabalhar, né? E comecei a trabalhar de técnico de edificações. E, cara, foi incrível, porque eu sempre tive vontade, eu sempre gostei, né, de atuar, de trabalhar, de fazer. Sempre fui um maker, assim, eu sou marceneiro amador também, né, eu tenho marcenaria em casa pra brincar, né, pra experimentar. Então eu gosto de mexer, de experimentar, basicamente. Então, cheguei no estágio, rapidamente virei técnico, de técnico comecei a galgar, e em 2 anos eu tava fazendo projeto, tocando obra. Que legal. Assim, eu entrei na faculdade com 19 anos, não entrei com 18, porque eu trabalhei 1 ano, 2 anos, né, esse ano, mais 1 ano posterior, e foi incrível, assim, eu tive experiência eu devo ter colaborado no projeto de umas 6 casas que eu vi construir. Fantástico. Antes de entrar na faculdade. Fantástico. Então, quando eu entro na faculdade, muitos temas já não são abstratos para mim, né? Porque eu acho que seriam abstratos, seria uma coisa talvez meio distante, meio conceitual. Eu já tinha essas imagens reais do que acontecia e sabia o que acontecia em obra, sabe? Tocava a obra já, inclusive vários pepinos, várias situações, né? Aprendendo obra de verdade, obra BR, assim. E foi muito bom. Quando eu entro na faculdade, no Mackenzie... Mas você parou de trabalhar em obra para entrar no Mac? Parei. Entendi. Quando eu passei no Mackenzie, eu falei lá com o pessoal do escritório e não dava, né? E eu te conto o que aconteceu depois. Porque eu trabalhava integral, né? Também era outra história, não era que eu trabalhava meio período. Então eu entrei no Mackenzie para fazer arquitetura, tal, aquela coisa bicho, raspa a cabeça. Eu tava até com a cabeça, tava horrível, né? Quantos você tem? Eu tenho 35. Nesse ano também. Eu tenho 40, exatamente. Os caras raspavam a cabeça, dava trote. Era legal pra caramba, eu gostava. Era incrível. Além de eu estar com a cabeça raspada, eles tiveram uma ideia muito boa lá. Jogaram água oxigenada na cabeça, então eu fiquei com a cabeça descolorida aqui. Mesmo depois de raspado, começou a nascer aqueles fiozinhos loiros no meio. Aquele moicano que não tinha o que fazer, tem que deixar só crescer. Então eu tava com a cabeça raspada, descolorida aqui, de chinelo, porque esse período eu morava a 1 quadra da faculdade, eu fui a faculdade inteira de Havaianas pra fazer o curso, e com o dedo enfaixado, porque sabe, trote, bêbado, levei um rola, machuquei o dedo.
todo zoado de bermuda, e aí teve aula magna no Mackenzie. Aula magna. Para quem não conhece, no Mackenzie, eu não sei se ainda é, imagino que sim, no Mackenzie chamavam um arquiteto que se formou no Mackenzie, um ex-aluno do Mackenzie de carreira notável, para dar a primeira aula para os calouros, né? E na minha turma, quem que vai dar aula magna? Roberto Loeb. Puta, que legal. Que foi o edifício que eu visitei, que realmente fez eu me apaixonar por arquitetura e conseguir sintetizar aquelas sensações que eu tinha desde sempre, que eu tinha maturidade suficiente para entender o que é que eu estava sentindo e como isso poderia se refletir na minha vida futura, né? Como eu poderia usar essas sensações para minha vida futura, né? Então foi, pô, cara, que coincidência maravilhosa, por causa da Natura. E aí o Roberto Loeb tá lá dando a palestra. Pra mim, parecia um rockstar ali em cima do palco, dando uma palestra. Eu, cara, super feliz, né? Terminou a palestra, imaginei, nossa, vamos fazer uma fila aqui e tal. Claro que não, porque as pessoas não... Você acabou de entrar na faculdade, você não conhece, né, os arquitetos. Eu tive a coincidência, né, a sorte de conhecer um pouco da produção. E eu fui falar com o Roberto Loeb depois. Pô, que legal, deixa eu te contar uma história aí, cara. E tava ele, a esposa dele. E a gente bateu um papo lá, conversou, foi super gentil comigo e tal. E no final da conversa ele me deu um cartão. Falou, meu, vai lá no escritório, vai tomar um café, vai lá tomar um café comigo e tal. Beleza, legal, obrigado. E assim que eu comecei a estagiar no primeiro semestre, que legal, no Roberto Loeb. Fantástico, cara, que fantástico. Cara, no primeiro semestre eu comecei a estagiar e já tinha, né, uma experiência com... Eu não vou dizer que arquitetura, tive uma experiência com construção. Né? Acho que a arquitetura é um pouco mais complexo. Fui realmente me transformar em arquiteto durante a faculdade, inclusive depois, né? Tem toda uma fase de maturação. Mas foi muito bacana eu ter essa experiência no primeiro semestre. Nossa, de trabalhar em um escritório incrível e tal. E foi muito bom para mim, assim, ter um contato já de cara com uma arquitetura, assim... Monstro. Não dá para falar, né, cara? O escritório... Roberto, o Luiz Capote, uns caras incríveis, e aprendi demais com eles nesse período e continuei estagiando em outros escritórios depois. Basicamente eu passei o período todo da faculdade estagiando e foi um dos objetivos que eu escolhi o Mackenzie, né? Na época eu tinha passado em 3 universidades, e eu fiquei de escolher qual, né? E tinha algumas que tinha uma que era federal e era integral. Pô, não quero alguma coisa que seja meio período e dê pra mim estagiar, porque eu gosto, né? Queria aprender também na prática. E, cara, foi isso que me fez entrar na arquitetura. Que legal, bicho. E logo em seguida, quando você se formou, você já abriu seu estúdio ou não? Cara, durante a faculdade, eu fiz muita coisa. Durante o período da faculdade, eu fiz uma meia dúzia de projeto sozinho, né? Reforma de apartamento, reforma do apartamento da tia. A tia, ai, não sei o que, tô precisando fazer. Dá pra mim que eu faço. Entendi. E fiz. Então, durante a faculdade, eu já tinha uma maturidade, e já fui produzindo uma maturidade profissional de fazer contrato, conversar com o cliente, desenvolver todas essas relações que acontecem em segundo plano, né? Porque uma coisa todo vendedor sabe, né? Tem a conversa em primeiro plano e tem toda a subjetividade, né? Sim. Como que você leva a conversa. Então eu já tinha um pouco dessa visão. E no último ano de faculdade, eu fiz um projeto muito legal, assim, de uma casa para um amigo. E a casa foi construída, e uma mega casa, assim, foi publicada, então... Como é que chama essa casa? Foi a Casa Granada. Legal. É uma casa que foi publicada, inclusive
Ela até hoje está entre os 100 projetos mais relevantes do ArcDaily mundial. Puta, que legal, cara. Parabéns, bicho. E então, eu saí da faculdade já com uma ideia muito de fazer projeto, porque já estava virando, né? Eu já estava financeiramente nesse caminho, né? Financeiramente eu já tinha entradas o suficiente para abrir a minha empresa formalmente. Talvez para mim já não fazia mais tanto sentido atuar como um colaborador naquele momento, né? Apesar de eu gostar muito, eu passei 5 anos da faculdade atuando como colaborador. Fazia à noite, projeto. Fui, inclusive, pesquisador científico nesse período também. Fiz muito concurso nesse período. A gente levou umas premiações legais com um grupo de amigos que a gente é mega amigo até hoje. Inclusive, saindo daqui, a gente vai na Bienal junto. Puta, que legal, cara. Que legal. Lá tem uma estrutura minha lá, cara, da USP, lá do Instituto de Arquitetura da USP de São Carlos. Um dos primeiros edifícios públicos que existem, cara. Tá montando hoje isso lá. Vamos ver isso lá, hein? Tá muito legal. Legal. E então, assim, terminou a faculdade, fazia muito sentido para mim abrir o próprio escritório, tocar os próprios projetos. Eu tinha uma ânsia, né, de criação, né? Eu sempre tive essa ânsia de criar, de ser desafiado, sabe? Eu acho que esse é o que me move. Eu tive a oportunidade de aprender muito cedo isso, porque isso é uma coisa que eu sou muito grato, né? Logo depois no ano seguinte de formado, eu abri uma startup com um amigo, e uma startup de urbanismo. A gente fez parklets na cidade, né? E a gente vendeu muito parklet, foi uma coisa muito legal. Mas chegou um momento que eu tava virando empresário, né? E não arquiteto, porque eu já tinha feito uns 30 projetos de parklet diferentes e, não tem mais muito o que fazer, né? E a gente já tinha instalado em tudo quanto era lugar. A gente já estava com operação de fábrica, estava com operação de instalação, operação de manutenção, operação de projeto. Que legal. E deu muito mais certo do que a gente tinha planejado, né? A ideia era ser uma iniciativa à parte, quase que um coletivo, um coletivo para fazer coisas legais para a cidade e tal, e acabou virando uma empresa com estrutura, com investimento, e foi para um caminho assim que, se a gente, para quem é mais desavisado, falou, não, é claro, quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor, e não é quanto mais melhor. Tem uma situação que você sente bem, e isso é muito interessante. Eu até debato muito isso com os nossos clientes. A gente tem um cliente muito específico, né? Que é um cliente que vai construir na montanha, tal, que normalmente é um cliente que tem um pouco mais de idade, ele já teve uma casa gigante, e ele vem pra gente com um discurso, cara, já tive casa muito grande, dá muito trabalho, manutenção, e, cara, não é o que eu quero uma casa mais compacta. Não tô dizendo que é uma casa pequena, mas não é uma casa gigante, uma casa compacta, porque o cara já foi e já voltou, é o cara que já tá voltando, sabe? Sim, Isso tem uma coisa muito... Eu gosto disso, tem uma coisa muito bonita dessa coisa do cara que sobe na montanha, olha e fala, pô, legal, mas tem um lugarzinho ali que tá legal também lá embaixo, sabe? Tem um lugarzinho... Isso... E esse baixo em cima eu não tô criando qualidades, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que essa régua de quanto mais melhor é meio furada, né? Uhum. Tem um ponto que é adequado para cada um, que você vai viver bem, que você não precisa ser um milionário, você não precisa... Isso é furada, isso é um sonho neoliberal, né? Uma visão neoliberal que não se aplica na complexidade da psicologia humana, não se aplica esses conceitos neoliberais, enfim. E cara, eu tive a oportunidade de ver cedo que eu não queria ser um empresário, de ter um monte de funcionário, de virar um gestor de pessoas, e eu super admiro quem
quem tem esse drive, que é um talento incrível, que dá muito trabalho, mas eu queria mesmo a coisa de projetar, de poder sentar, pensar no projeto, conversar com o cliente, desenhar, poder ir para a obra também, e você conseguir fazer todo esse ciclo e conseguir tocar essas coisas, sabe? Não ser algo que você tem distância. Então isso foi uma coisa que eu refleti bastante, e lá para 2017 eu abro o escritório novamente, formalmente, nunca deixei de fazer projeto, mas daí fui engolido por essa iniciativa e acabei dedicando muito mais tempo do que eu tinha imaginado, né, nela, e acabou sendo a prioridade. Em dado momento eu vendi minha participação na empresa e fui com os 2 pés para o escritório de arquitetura. Falei, não, cara, é isso, escritório de arquitetura, projeto, e de lá para cá eu venho desenvolvendo o escritório de uma forma que eu acredito, sendo muito honesto comigo, para além das convenções do que é o melhor, sabe? Acho que foi um aprendizado que eu tive cedo, que me trouxe muita clareza de onde eu quero ir e muita tranquilidade, porque hoje em dia, cara, com rede social, eu acho que é muito... Tô falando isso para as pessoas mais jovens, né? As pessoas que têm uma outra trajetória, que têm um pouco mais de experiência, talvez não seja tão afetado, né? Mas para os mais jovens, você fica muito seduzido, né? Pelo um determinado perfil de sucesso, tal, e talvez queira gerar uma trajetória que trace o mesmo caminho para você chegar nesse mesmo lugar, e não é assim, né? Não é assim que funciona, porque o que você tem de material não é que o cara teve de material, né? O que você carrega de trajetória não é o que o cara tem de trajetória. Se você aplicar esses mesmos ingredientes esses passos, só que você tem ingredientes distintos, o resultado vai ser distinto, porque as variáveis são distintas nessa equação. Então, é uma coisa que eu acredito muito, assim, de, cara, construir sua própria trajetória com respeito, né, com respeito com as outras pessoas, com respeito com você, passo a passo, com tranquilidade, projeto a projeto. Eu penso muito na história do crescimento mega sustentável, que você faz devagar, faz bem. Todo projeto todo projeto que entra no escritório é o melhor projeto do mundo, sabe? Acabamos de fechar um contrato. Esse contrato aqui, por menor que seja a intervenção, vai ter que ser o melhor projeto que o escritório fez até então. É uma busca. E isso é incrível. E esse cliente é demais. Esse cara é um lindo e uma linda. Eu tenho que gerar um projeto que tente atender todos esses anseios que eles têm, né? Eu até tenho um processo de briefing. Como é que é esse processo de briefing? Me conta mais. Como é que você concepciona? Cara, vamos lá. A gente tem 2 fontes principais de informação no projeto. Essas 2 fontes que vão me trazer toda a minha matéria-prima, né? No caso do projeto de arquitetura não é tijolo, né? É subjetividade. Uma fonte é o terreno. Eu sempre faço visita no terreno, e eu faço visita no terreno com uma postura infantil. A postura infantil você leva uma criança para o lugar, a criança pega em tudo, mexe, questiona, pergunta, sobe, desce, porque é um mundo novo. E eu vou com essa personalidade mesmo, entre aspas, infantil, no sentido do questionamento, no sentido de eu não conheço esse terreno, eu não vou com uma prepotência de que, não, é claro, um terreno plano, um terreno íngreme. Não, cara, não é assim. Esse terreno tem bilhões de anos de desenvolvimento desse sítio aqui, dessa pedra, dessas árvores, dessa terra, dessa composição. Como que você chega no terreno sabendo que você já sabe tudo, com essa tua existência ínfima, né?
Então é uma postura de respeito, de ir no terreno e ouvir, perguntar, sentar, subir. Por exemplo, quando eu vou em terreno, a gente trabalha muito em áreas selvagens, né, cara? Mato alto e tal. Eu tenho um facão no porta-mala do meu carro. Tem um facão, cara. E se a polícia te parar, vai ser um problema, cara, mas vamos lá, né? Não, mas isso, pra abrir um mato, pra poder abrir trilha, pra poder subir, pra poder mexer. Eu não sou eu não queria essa postura de arquiteto do cara... Do cara que vê a distância. Não, tudo bem, aqui já deu pra entender legal. Não, eu entro, me envolvo mesmo. Tem histórias, inclusive, muito legais de projetos que foram resolvidos na visita, assim. O desenho tem lá no caderno, o desenho feito, e é o desenho que virou projeto, né? Que legal. Por exemplo, o projeto que vocês fizeram, da Casa Cancha. Foi fantástico aquele projeto lá, cara. Aquele projeto foi feito no dia da visita, em cima da pedra, sentado. Em cima daquela pedra. Em cima daquela... Pra quem não conhece aquele projeto, cara, foram 2 vigas de madeira laminada colada apoiadas na rocha, né? Muito legal, foi muito legal. Faz todo sentido quando eu conto essa história. Num lugar lá longe, em cima do morro, cara. Então, assim, eu tenho essa fonte de informação, que é o terreno, que o terreno me conta, e eu tenho outra fonte de informação, que os clientes me contam. E aí eu tenho um processo de briefing. Minha intenção é ir tirando umas casquinhas, descascando, esse é o objetivo final, né? Tirando um pouquinho essa camada de proteção do cliente para ele revelar um pouco dos desejos dele, para eu entrar um pouquinho mais nessa intimidade, para esse projeto ser tão personalizado como se o próprio cliente fizesse o projeto. Porque o meu processo, eu ouço tanto esse cliente, é quase que um processo de interpretação. Como um ator faz um processo para entrar em um personagem, é um pouco isso, é um pouco dessa forma que eu enxergo. Eu vou me alimentar desses personagens, dessas pessoas reais que têm desejos, que têm sonhos, e eu vou entrar, cara, memórias de infância. No meu briefing a gente discute sobre memórias de infância, viagens, onde você já se sentiu, na sua memória, qual lugar que você já se sentiu bem. Sim. Sabe? E por que você se sentiu bem nesse lugar? Que remete muito ao que você falou desde o começo, né? Como você virou arquiteto. Né? Sim, E a gente faz esse processo de entrar dentro dessas, tentar, né, de forma respeitosa, entrar dentro dessa subjetividade, porque quanto mais informação eu tiver, melhor esse projeto vai ficar. Porque qual que é o meu filtro de qualidade, né? O melhor para quem? O melhor para o cliente, né? Não tô querendo fazer projeto para revista, não é esse o objetivo. Eu não tô querendo... Claro que o projeto bom, consequentemente, é um projeto que é bom para outras pessoas também, né? Visualmente ele fica um projeto agradável, mas... O projeto bom é aquele que atende bem o cliente, né? Atende bem o cliente e, claro, com as tuas ferramentas, né? O cliente, ele vai te trazer as necessidades e você traz o diagnóstico, né? Não é o contrário, né? O cliente já te trazer o diagnóstico, porque daí não faz sentido a tua contratação, né? Sim, sim. Então eu me alimento dessas duas fontes, terreno e cliente. Trago tudo isso pro caldeirão, faço a sopa e o projeto sai daí. E acontece, assim, como que a gente, qual que é a metodologia de projeto, né? A gente, na criação, eu procuro não ter uma metodologia dura. Porque a gente tem, por exemplo, terrenos que gritam. Você vai lá no terreno, o terreno já te fala exatamente o que ele quer. Ele é muito claro. Você tem clientes também que são mais ou menos abertos, mais ou menos decididos. Então, de novo, não faz sentido você pegar variáveis distintas e tentar atingir o mesmo resultado. Se as variáveis são distintas, o resultado fica distinto dessa metodologia. Então, a metodologia eu busco que fique um pouquinho mais mole, mas eu parto do princípio de que todo projeto é uma folha em branco. Folha em branco. Eu não desenho nada, nem croquis. Demorou para eu atingir essa maturidade de não pensar no projeto
antes de ter todo o material de terreno e todo o material do cliente. Não pense em projeto. Procuro não pensar para eu não ficar com uma imagem poluindo a cabeça, e essa imagem tem um viés errado, porque ela não parte de fato, dos fatos. Sim. Parte de um pré-desejo meu, que tem muito mais a ver comigo do que com os clientes e com o terreno. Perfeito. Então não faz sentido eu trazer essa imagem para poluir. Então desenvolvi um processo de que o projeto começa do zero, folha em branco, procuro não ter nenhuma ideia antes de ter essas informações, para só depois, vamos explorar isso, vamos ver onde a gente chega. Tanto que a nossa primeira fase de projeto se chama levantamento de informações. Não é o estudo preliminar, não é conceito, é levantamento de informações. É a primeira fase que a gente vai conversar muito, visitar, levantar todas as informações necessárias, incluindo informações legais, né, sobre as exigências de aprovação, eventualmente estudos de viabilidade entram nessa fase de levantamento de informações também. Tem umas coisas mais restritivas, a gente vai fazer esses estudos no início. E é um pouco isso. Eu achei fantástico, cara. Na verdade, assim, dentro dos projetos que você faz, eu vejo duas coisas muito que ressaltam, sabe? Principalmente a industrialização e a biofilia, cara. Você falando desse jeito que você fala, desde o conceito, a utilização, mesmo sem limites, né? A industrialização, ela te traz, sim, um poder de realizar uma obra muito rápida, de lugares onde, eventualmente, você não consegue estar ou levar, eventualmente, concreto ou algo do tipo, né? Mas é uma coisa também que não é que te limita, mas que você tem que ter como interpretar os materiais a qual você está utilizando. Como é que você faz esse equilíbrio entre essa concepção e a industrialização, e como essa industrialização e a biofilia interfere diretamente na concepção sua? Cara, incrível. Legal essa pergunta. É uma pergunta que eu me faço constantemente para evoluir essa abordagem, né, de como relacionar os dois. Primeiro, sou apaixonado por industrialização. Como eu te disse, no início da minha carreira profissional, eu atuei em obra. Então a gente vê em obra coisas absurdas, né? Que te fazem perguntar, é esse mesmo o devir da construção, né? A gente tá condenado a isso aqui, sabe? Essa improdutividade. E o ponto é, depois que você atua em obra, e, cara, eu tenho uma atuação de obra eu conheço servente, converso com servente, sei do cara. E, cara, quantos arquitetos já colocaram um saco de cimento de 50 quilos no ombro, sabe? Eu me pergunto isso. Porque é meio polêmico entrar nessas questões, mas do quanto eventualmente o arquiteto se isola de uma realidade de obra, sabe? Ele tem uma conexão simbólica, uma conexão acadêmica com o canteiro, né? Mas coloca um saco de cimento nas costas, assim, você vai ver, e o cara faz isso o dia inteiro. O servente faz isso o dia inteiro, levando saco de cimento, tijolo. E, cara, isso incomoda. A gente não pode aceitar que esse é o trabalho que toda obra o cara vai exercer, né? E cara, esse é um fator que me levou um dos fatores que me levou para a industrialização. Como a gente melhora as condições de trabalho dessas pessoas, sabe? Em todos os sentidos, não só uma questão de carga, uma questão de profissionalização. A gente aumenta a produtividade desse cara, esse cara vai ganhar mais, porque ele vai produzir mais. Uma cadeia vai produzir mais, vai ganhar mais. Enfim, a gente tem um papel também enquanto cidadão, né, mais do que só como profissional, mas enquanto cidadão, de produzir de colaborar dentro do nosso raio de atuação para o país ficar melhor, né? Então, esse é um dos pontos que me levou para a industrialização, que faz muito mais sentido. Cara, o cara tá mexendo com parafusadeira, com parafusinho, tal, encaixe. Cara, outra qualidade de vida para esse cara. Esse é um ponto. Outro ponto é a questão de desperdício, né?
uma questão que me emociona muito, assim, procuro também ser muito, muito honesto com o que eu sinto, e cara, uma coisa que me pega, assim, uma coisa que me pega muito, cara, cenas de desmatamento. Curiosidade, assim, eu vejo, por exemplo, eu pego o carro, tô descendo lá pela Anchieta pra ir pra praia, e eu vejo aquela mata absurda, aquela árvore alta, aquele som, a umidade entrando no... Eu sempre abro a janela do carro pra sentir aquela umidade. Cara, isso é maravilhoso, isso é divino, sabe? E por que eu tô trazendo isso? Porque industrialização tem tudo a ver com sustentabilidade, cara. Tudo a ver com sustentabilidade, tudo a ver com o uso de recursos renováveis. E as pessoas até, claro, não os profissionais da área, né, mas as pessoas fora da área têm até uma visão incorreta, né, de achar, pô, é de madeira, você tá desmatando. Não tem nada a ver. É exatamente o oposto. Madeira é o único material renovável da construção que a gente tem, é o único. Todos os outros materiais você tá retirando sem devolver, né, você tá usando cimento, né, esse material foi retirado e não tem retorno. Você está usando aço, esse material retirado, ele não vai ser criado novamente, né? O aço ainda tem um ponto positivo, que ele pode voltar para a cadeia para ser reciclado, mas o concreto, amigão, é só... ali, dali para lá, exatamente. É só impacto, né? O concreto você está só gerando impacto mesmo. E esses foram os pontos que me levaram para industrialização, cara, porque, assim, você vai colocar na ponta do lápis, você vai... Fora todos os dados, né? Eu consigo apresentar 1 milhão de dados aqui para deixar claro por que uma obra industrializada é muito mais positiva do que uma obra não industrializada. Claro que tem exceções, mas uma obra convencional não industrializada. Mas também tem um fator, cara, que é... tem um conceito que é o Deep Ecology, que ele fala, simplificando muito o conceito para não adentrar em algumas questões, basicamente o ponto é, para eu provar para você que é importante você ser mais sustentável, não adianta eu te mostrar um gráfico, não adianta eu te mostrar um número. É mais interessante, vai ser mais efetivo eu te levar numa floresta e você sentir, você ver isso te tocar profundamente, te tocar em uma camada mais profunda do que a tua camada de informação, que isso vai te mexer de uma forma que você já não vai ser mais o mesmo. E você não vai ser sustentável porque você tem que dar um check numa planilha para atender alguma certificação ambiental. Não é, você vai ser porque é ético, você vai ser porque você é pró-vida, né? No sentido mais amplo, você quer que o planeta dê certo, sabe? Você quer gerar impacto menor para seus filhos, para seus netos, sabe? Esse é o ponto. E pré-fabricação, para mim, tem esse lugar, e aí eu já explico também por que da biofilia, né? Tem tudo a ver biofilia e pré-fabricação, quando a gente aborda essa simbiose, porque com a pré-fabricação a gente consegue ser mais sustentável, e sustentabilidade a gente analisa normalmente um ciclo muito curto de sustentabilidade, a gente tem que analisar o ciclo maior de sustentabilidade, que é o quê? Vamos lá, madeira, vamos usar a madeira captura mais carbono, ela tem uma pegada ambiental positiva, né, no final do processo. Negativa de CO2. Negativa de CO2. Negativa de CO2, exatamente. Exatamente. Então, se você usa madeira no projeto, você está reduzindo a emissão de CO2 da prática, né, diferente dos outros materiais. Mesmo com todo o processo, ainda é negativa de CO2. Então, incrível, isso já é muito bonito. Mas se pensar no ciclo completo da madeira,
Você produziu a casa, tal, a casa ficou lá, 60, 80 anos em pé, servindo esse propósito. Tá lá, bateu 80 anos. O que a gente faz? Você consegue desmontar essa casa e essa viga vira banco. E a madeira tem essa característica. Fala pra mim quanto que é uma madeira de demolição hoje, um piso de madeira de demolição. Então ele volta pro ciclo, tá sendo utilizado. Então daqui a 80 anos essa casa não vai estar mais em pé, mas esse material vai ser utilizado para as outras coisas que vão durar mais 50 anos e para outra coisa. E assim cria um ciclo bonito de transformação, um ciclo muito positivo, diferente de uma obra convencional não industrializada, né? Que, cara, ela vai virar entulho. E não sei se todo mundo sabe, mas a construção civil é a indústria que mais gera descarte. Então, esse papo é um papo muito importante pra gente aqui atuante da construção civil, né? Não é um papo periférico, não, cara, a gente somos protagonistas nesse processo de descarte, né? De todas as outras indústrias, tem até uns dados muito assustadores, né? Que por exemplo, se a indústria do concreto fosse um país, ela seria o 4º país mais poluidor do mundo. Que é o país que mais emite CO2. Cara, isso é insano. E aí eu, trazendo pra minha prática, né, cara, todas essas informações, não tem como eu ser mais o mesmo, não tem como eu atuar da mesma forma. Claro, não tô falando, não, vamos abolir o concreto. Não dá. Você tem que fazer a fundação de concreto. Dá pra não fazer? Mas difícil, é muito periférico, aí como você consegue utilizar, mas eu quero reduzir a minha utilização de concreto, né? Eu quero utilizar materiais que façam bem pro planeta, tal. Isso, assim, eu não entendo como essa conversa não é uma conversa de protagonismo no mercado, porque para além de qualquer vertente de pensamento, de conceito arquitetônico, a gente tem fatos, né? Para além de qualquer vertente estética, tal, a gente tem fatos concretos. A gente está à beira aí de um caos climático e os arquitetos têm um papel bastante importante nesse processo. Eu vou falar pra você uma coisa, cara, que é um negócio bem legal que você falou, que assim, é o ciclo, né? A gente tem o logo do infinito exatamente porque a gente acredita muito do que você falou, tá? Pra mim, assim, lembrando até mesmo que você falou da construção civil, né? Em termos de emissão de CO2, a construção civil emite 37% ou 38% da emissão de CO2 total. A emissão de CO2 se dá assim, e gera, na verdade, a mudança climática, né, que eventualmente é o que a gente tá falando, né? Eu lembro até que eu fui agora pra Mato Grosso, fui na segunda-feira, eu tava assistindo o Wall-E. Era fantástico, aquele filme da Disney, cara. Eu achei fantástico aquilo lá, cara. Eu vou comprar um Wall-E pra deixar na minha sala, sabe? Porque é o cara que... É o robozinho que ficou lá pra salvar o mundo. Sim, entende? Sim. E assim, ligando assim a emissão de CO2 com a mudança climática em termos de civilização e lembrando que deixar de construir a gente não vai, porque cada vez vai ter mais gente, cada vez mais a gente vai querer mudar, cada vez mais a gente vai se desenhar para que a gente possa viver melhor. Quem faz isso é a arquitetura. Então, para mim, em termos de fala de construção civil, se tiver uma conscientização que isso que você está falando é muito importante dentro da especificação da emissão de CO2 do produto, projeto a qual você vai fazer e usando o material, seja o aço, concreto ou a madeira, de forma a que aquilo tenha uma pegada, seja negativa ou neutra para a construção, o arquiteto é ligado diretamente à mudança climática do mundo. E se um dia, e eu acredito nisso, se tiver um propósito, que o propósito da nossa empresa é salvar o mundo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, propósito tão grande, cara. Quem vive precisa ter, sabe, precisa ter culhão pra você falar isso, entendeu? Cara, nosso propósito é realmente, e a gente acredita que dentro do nosso material, você pode achar essa solução de salvar o mundo dentro da utilização que a gente faz, porque desde o processo inicial até o ciclo total, do comprimento total do nosso processo, hoje a gente tem controle para que isso seja, ou que apareça, ou que possa fazer a diferença, dando uma caneta para você
a qual você tem a possibilidade de ter uma ferramenta de construir uma solução de projeto, fabricação e montagem de forma a diminuir esse impacto e de forma a salvar o mundo, sabe? Para mim isso é muito legal a gente proporcionar, a gente não faz efetivamente. Quem faz são vocês, mas o que a gente acredita é te proporcionar uma ferramenta a qual como você consiga, dentro da sua forma de concepção e dentro da sua forma de entendimento das experiências a qual o cliente procura você, você tem a possibilidade de fazer um mundo melhor. Sim. Simplesmente fazendo o trabalho a qual você tanto gosta, tanto ama e trazendo isso junto ao equilíbrio da mudança climática e ao cliente e à arquitetura. Para mim, essa é a conclusão, eu acho que a gente tem, assim, em termos geral, sabe? Para mim, isso é muito legal e é o que a gente acredita, né? O que a gente acredita, na verdade, que a gente consegue fazer a diferença e deixar, não o nosso nome, mas uma diferença no mundo, né? Isso que é o legal. O arquiteto, acho que pode até haver um questionamento, mas o impacto da produção arquitetônica tem uma porcentagem reduzida dentro do universo da construção civil, né? Porque a gente sabe que nem tudo é feito pelos arquitetos, concordo, só que tem um fator que é mega importante, que é game change, muda tudo. Apesar do impacto do arquiteto em termos de metragem quadrada, não ser o majoritário, eventualmente não ser majoritário, tem um fator que ele dita a tendência. Sim. Isso é indiscutível. Sim, o arquiteto dita a tendência. Sim. Se o arquiteto, se a gente tem um movimento e fala, não, a gente tem que produzir de forma sustentável. Ele que especifica. Exatamente. Ele que desenha. Exatamente. Ele que desenha o futuro. Exatamente. Seja ele o desenho pela forma ou pela função, ou até mesmo pela utilização de como você quer impactar. E se o impacto realmente, eu entendo que cada vez mais vai ser uma coisa que a gente tem que levar em consideração, assim como você está falando, esse impacto tem que ser levado em consideração para que você possa construir o mundo, não só pela forma, mas para o melhor do mundo. Claro. Cara, tem que ter esse pensamento. Sabe, sim, mano? tem que ter um pensamento, eu acho que tem que ter, é muito ditatorial, mas seria bonito, né? Seria bacana pensar que você está produzindo possibilidades, né? Possibilidades que podem ser exemplos a serem seguidos, né? Referências a serem seguidas para outros setores, né? E é fato. E a Reúd tem um papel, assim, se a gente fala de produção nacional, a gente mudou muito a nossa forma de enxergar a arquitetura, e a Reúd tem um papel extremamente relevante nisso, né? A gente tenta, cara, a gente tenta. Mas tem sim. Quem atua mais tempo na construção civil, que atua mais tempo em projeto, a gente migrou de uma carinha majoritária da casa concretão para uma casa MLC sendo um produto de alto padrão, coisa que não era uma abordagem usual há 20, 15 anos atrás, não era. Não, eu vou até além. Você trouxe o Pinos, que era uns 20 anos atrás, era só visto como caixa de maçã, para um elemento alto padrão com tecnologia, fundamento e de reflorestamento, de forma que você possa ter o ciclo completo. Cara, é lindo isso. E cultura, em todos os países, no Brasil também, é up-down, né? A gente ataca um setor, esse setor define o que é, a partir dessa cultura vigente, o que é uma boa resposta arquitetônica, e isso é up-down. Isso desce como valor em outras cadeias, em outros setores, e isso é incrível, é muito bonito a gente ter passado por isso, porque eu realmente não vejo sentido da gente construir, assim, eu acho a arquitetura modernista maravilhosa, assim, a arquitetura dos anos 40, 50, 60, divino. Eu acho que, como projeto de arquitetura, a gente ainda não fez nada melhor que isso, assim, não fez. Tudo que os caras, você pegar a produção dos anos 60, os caras eram tão arrojados quanto a gente é hoje, os caras davam respostas incríveis, você pega todos os arquitetos
Não, pega Heidi, o cara fez, a gente não faz mais. Sim. Não faz mais, né? São incríveis, mas, no entanto, eles partem de um momento histórico. É um momento histórico, um momento de concepção de mundo que é extremamente distinto do momento que a gente vive. Apesar das formas plásticas, tudo isso é muito bonito e muito respeitado, o momento é distinto. O momento é outro do planeta. Não faz sentido você pegar esse modelo que é lindo, maravilhoso, e tentar aplicar nas dinâmicas e na complexidade. Mas isso é bonito na arquitetura, porque dependendo da arquitetura que você vê, você consegue identificar pelo ano a qual ela foi concebida, pela disponibilidade do material a qual você tinha, ou as oportunidades que você tinha na época que foi construída. Sim. Você entende? Isso é muito legal. Sim. Isso é muito legal. Ô, Man, nosso tempo praticamente acabou, bicho. Cara, voou, né? Mas eu tenho uma última pergunta pra você. Ô, Man, o que é arquitetura pra você depois de tudo isso que a gente conversou, cara? Cara, é difícil sintetizar numa resposta bonita, né? Porque a arquitetura é minha vida, né? A arquitetura é minha vida. Eu respiro arquitetura todos os dias. A arquitetura é o cenário onde a vida acontece. A arquitetura, o que eu acho muito bonito da arquitetura, a arquitetura é sobre esperança. É sobre esperança a arquitetura. Por quê? Quando um cliente nos procura para fazer um projeto, qual que na verdade é o desejo dele? Eu quero que o futuro seja ainda mais bonito do que é hoje. Eu quero que o futuro seja ainda mais legal que hoje, e eu quero que essa construção dê suporte para que eu alcance essa vida de mais potência, de mais beleza, de mais contato com a natureza. Normalmente são pontos que os clientes nos trazem, então a gente está sempre falando de um futuro bonito. É sempre sobre esperança, é sempre sobre um futuro bonito. Ninguém me procura para algo que não seja melhor do que o presente. Então a gente está pensando com a cabeça no futuro, pensando um momento ainda melhor do que o presente, e o projeto de arquitetura como esse catalisador dessa vida que as pessoas projetam, né, potencializam na cabeça, tal. Então é muito prazeroso, assim, é uma realização de vida fazer parte desses momentos. É emocionante pra caramba, né, cara? Ser arquiteto é um presente, né? Poder participar de todos esses momentos bonitos, e a gente vira amigo dos clientes, via de regra. A gente frequenta a casa depois e assim, acho que a maior felicidade é essa, assim, posteriormente frequentar e ver como a coisa está sendo utilizada, e você, e até em edifícios de uso coletivo, né? Eu tô falando muito sobre residência, mas edifícios maiores de uso coletivo, a coisa mais gostosa que tem é ser um visitante silencioso. Depois da obra pronta, tudo certo, tudo que você pensou, você vai lá quietinho, senta num lugar e fica olhando as pessoas utilizarem esse espaço isso eu também curto, de forma muda. Cara, é uma delícia, é uma delícia. Mano, eu queria agradecer muito pelo seu tempo. Cara, espero que você tenha gostado aí, mas eu adorei ter a conversa aqui, bicho. Prazer, querido. É sempre muito bom. Sempre muito bom. Gente, espero que você tenha gostado. Se inscreve aí, dá um joinha, faz um comentário. Até a próxima.